Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E Deus tem uma palavra maravilhosa para nós essa noite, amém? Desejo uma feliz Páscoa para todos. Cristo é a nossa Páscoa, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Te convido a se colocar de pé com reverência a santa palavra do nosso Deus. Amém. Quando todos acharem, me dê um toque, me dê um sinal, a gente fazer a leitura juntos. Ok, todos? 10? 1 Coríntios 5, 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aleluia! Você pode repetir comigo? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Peço irmãos que estendam suas mãos na minha direção. Clamando a Deus pela minha vida, por esse momento que nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Querido Deus, querido Pai, sem Ti não somos nada, somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Precisamos da Tua ajuda. Pedimos agora, ó Deus, em nome de Jesus, a iluminação do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite, segundo a necessidade de cada um, ó Pai. Dar-nos entendimento, discernimento, compreensão da Tua palavra, para que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir glória a Deus bem forte? Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Quando Paulo diz: lançai fora todo o fermento, ele está dizendo o seguinte: lança fora todas as velhas práticas, todas aquelas ações, aquelas atitudes pecaminosas diante de conhecer Jesus que nós tínhamos. Lançai fora aquele velho fermento. E ele faz uma afirmação maravilhosa, dizendo: vocês são nova massa. Glória a Deus. Diga: eu sou uma massa nova em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o assunto hoje é Páscoa. No mundo todo se fala de Páscoa, todo mundo sabe da Páscoa, é dia de celebrar. O comércio aproveita essa data para fazer as suas ofertas, as suas promoções. Esse assunto está em todos os meios de comunicação, todo mundo fala da Páscoa. Esse assunto está dentro das próprias igrejas também. Algumas igrejas realizam cantatas, outras igrejas realizam encenações da morte de Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus. E falar da Páscoa, da nossa Páscoa, da Páscoa cristã, a Páscoa do Novo Testamento, não tem como falar dela sem antes falar da Páscoa judaica, da Páscoa do Antigo Testamento, que Deus instituiu lá no livro de Êxodo. Você encontra no livro de Êxodo, no capítulo 12, toda a descrição da Páscoa judaica. Com quais elementos celebram-se, os judeus celebram a Páscoa judaica?
e celebram até os dias de hoje, porque eles não creem em Jesus. Eles ainda estão esperando um Messias que virá. Então eles celebram a Páscoa da Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Nós, como cristãos, não celebramos essa Páscoa. Essa é a Páscoa judaica. E os elementos dela são a carne do cordeiro assada, com ervas amargas. O cordeiro é um símbolo do Senhor Jesus, do Messias, que viria ao mundo para nos salvar. Ervas amargas é um símbolo da amargura que o povo de Deus sofreu no Egito, de toda a escravidão, de toda a dureza que eles passaram lá no Egito, e também o pão sem fermento, porque o fermento é um símbolo de corrupção. Esses são os elementos da Páscoa judaica, a Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa que nós não celebramos, os judeus é que celebram, porque eles não creem em Jesus Cristo. Eles ainda esperam pelo Messias. E vocês conhecem bem a história. Depois de 400 anos de sofrimento no Egito, o povo de Deus vivendo lá escravo, Deus levantou um servo. Deus levantou Moisés para ir ao Egito libertar o povo daquela escravidão. Só que quando Moisés chega ao Egito, o faraó daquele tempo, daquela época, endureceu o coração e disse: não vou deixar o povo ir. Não deixe, o povo não vai sair daqui não. E Deus então, através de Moisés, enviou 10 pragas terríveis sobre todo o Egito, com o intuito de fazer com que o coração do faraó se quebrantasse, se amolecesse, e ele não pudesse deixar o povo sair em paz. A primeira praga que Deus enviou foi transformar as águas do rio Nilo em sangue. Mas não apenas as águas do rio Nilo, todas as águas do Egito foram contaminadas com sangue. Depois Deus enviou a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga da morte nos gados, a praga das chagas, das feridas das pessoas, a praga da chuva de pedras, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas, 3 dias de densas trevas, ninguém enxergava nada em todo o Egito. E finalmente Deus enviou a praga mais terrível, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, dos filhos dos egípcios e também dos animais. Finalmente então, o coração do faraó se quebrantou. E ele disse: agora eu deixo o povo ir. Finalmente então ele liberou o povo de Deus para que saísse. E o Senhor Jesus, como bom judeu, como filho obediente de todas as leis de Deus, ele sempre cumpriu a ordenança da Páscoa. Porque quando o povo saiu do Egito, Deus ordenou que celebrassem essa saída, essa libertação, anualmente. Deus estava ali em Êxodo capítulo 12, você pode conferir depois. Deus ali instituiu a Páscoa judaica e deu uma ordem para que todos os anos celebrassem essa libertação da escravidão do Egito. E é isso que o judaísmo celebra, é isso que o judeu celebra até os dias de hoje. A Páscoa para eles é a libertação da escravidão do Egito. E Jesus, como bom judeu, cumpridor de toda a lei, ele celebrava com seus discípulos anualmente a Páscoa judaica. E na última Páscoa judaica, em que ele celebrou, em que ele comemorou com seus discípulos, ele fez uma transição da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Quando ele então instituiu a Santa Ceia. Essa é a nossa Páscoa. Quais os elementos? Pão e vinho. Diga glória a Deus. Por isso Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Você leu comigo.
Cristo é a nossa paz. Diga comigo, Cristo é a minha paz. Mais uma vez, Cristo é a minha paz. Glória a Deus. Não teve coelhinho, não teve coelho, não teve ovo, como se coelho botasse ovo. Teve pregos que transpassaram as mãos e os pés do Senhor Jesus. Não teve chocolate, teve sangue que foi derramado na cruz para pagar o preço do meu pecado e do teu pecado. Diga graças a Deus. Queridos, de todas as notícias que o mundo já ouviu, a notícia mais extraordinária foi a notícia do túmulo de Jesus vazio. O túmulo de Jesus vazio, está vazio, foi a maior notícia de todo o mundo. O único túmulo do mundo está vazio. E há uma placa escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Diga Cristo Jesus, e a sua ressurreição é a minha Páscoa. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, um Cristo vencido jamais poderia ser o Salvador da humanidade. Um Cristo derrotado pela morte, um Cristo pregado na cruz, jamais poderia ser o meu Salvador, jamais poderia ser o teu Senhor, o teu Salvador. Um Cristo que, se tivesse ficado retido pela sepultura, se tivesse permanecido no túmulo, jamais poderia ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Glória a Deus. Por isso, essa verdade tão gloriosa da ressurreição de Jesus é a pedra principal do cristianismo. Essa verdade tão gloriosa da ressurreição dele, do túmulo vazio, é toda a base da nossa fé, é a base do cristianismo. O túmulo vazio foi o berço da igreja. Glória a Deus, a igreja surgiu a partir do túmulo vazio de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Essa é a verdade maior, a verdade mais extraordinária, essa verdade mais excelente, a notícia mais extraordinária que o mundo já pôde ouvir. Glória a Deus. É isso, esse é o alicerce da nossa fé, essa é a base da nossa fé, e sem isso nós não teríamos esperança nenhuma. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia vai tratar com toda ênfase, de uma maneira tão clara, essa verdade gloriosa: o túmulo de Jesus vazio, a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Por isso a Bíblia trata dessa questão com tanta ênfase. A Bíblia trata dessa questão assim de uma forma tão abundante, tão decisiva. Porque, queridos, se nós pudéssemos visitar os túmulos dos maiores líderes religiosos do mundo inteiro, nós veríamos que os restos mortais deles estão lá. Os túmulos dos líderes religiosos do mundo, os restos mortais deles, os ossos deles, estão preservados. Só queria visitar, por exemplo, o túmulo de Confúcio. Confúcio foi um filósofo chinês que viveu no século VI a.C. Mas se formos ao túmulo dele, os restos mortais dele estão lá, um grande líder religioso. Se visitarmos o túmulo de Buda, outro grande líder religioso, nós veremos que os restos mortais dele se encontram lá, são preservados. Se visitarmos o túmulo de Maomé, outro grande líder religioso, líder do muçulmano, dos islamitas, nós veremos que os restos mortais de Maomé estão preservados lá. Se visitarmos o túmulo de Allan Kardec, outro líder religioso com a
do mundo, mas os restos mortais dele certamente estão preservados lá. Mas o único túmulo vazio do mundo é o túmulo do Senhor Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus! É o único túmulo vazio onde não tem restos mortais nenhum. Glória a Deus! Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele derrotou a morte. E essa gloriosa verdade é a nossa bendita esperança. Essa é a tua bendita esperança. Paulo afirma que ressuscitou Jesus. Esse é um fato incontestável. Não há quem possa contestar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que o túmulo dele está vazio. A ressurreição de Jesus é também um fato histórico, absoluto, um fato comprovado. Glória a Deus! A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele apareceu primeiramente a Cefas, que é Pedro. Depois ele apareceu ressurreto aos 12 apóstolos. Depois ele apareceu ressurreto a mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois ele apareceu ressurreto a 2 discípulos de Emaús, caminhando na estrada para Emaús. Então é um fato incontestável, absoluto, glória a Deus, comprovado. Eu gostaria de ler com você em 1 Coríntios, aí mesmo nessa carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 4 ao verso 7. Avance comigo, por favor, até o capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Ou melhor, vamos começar pelo 3, verso 3. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Antes de tudo vos entreguei e também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados. Diga, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormiram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde também por mim. Paulo está dizendo, ele foi visto primeiro por Cefas, depois pelos 12, depois por mais de 500 pessoas de uma só vez, depois por Tiago, e finalmente ele foi visto também por mim. Glória a Deus, ele apareceu ressurreto a Paulo no caminho para Damasco. Quando Paulo galopava no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, o Senhor Jesus surge ressurreto, ele cai do cavalo, fica cego por 3 dias, sem nada ver, sem nada comer, sem nada beber. Foi ter esse encontro extraordinário com a pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Diga graças a Deus. Queridos, esse fato ele é absoluto, ele é comprovado, ele é incontestável, não apenas porque o Senhor Jesus ressurreto apareceu para muitas pessoas, mas porque essas pessoas tiveram suas vidas transformadas. E porque nós também tivemos nossas vidas transformadas pelo Cristo ressurreto. Diga aleluia. Amém? E essas pessoas que lá no passado tiveram suas vidas transformadas por esse encontro com o Senhor Jesus ressurreto, eles se levantaram, saíram pelo mundo afora para impactar outras vidas, para que outras vidas também pudessem ser transformadas. E essa notícia maravilhosa, a maior notícia do mundo inteiro, chegou a mim, chegou a você também. Diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, ele é digno de glória, ele é digno de honra, ele é digno de louvor, ele é digno de exaltação. A ele toda a glória, a ele toda a honra, a ele todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí mesmo em 1 Coríntios, se você puder, se você quiser acompanhar comigo, por favor, no capítulo 15, do 12 ao 14. 1 Coríntios 15, 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Ora,
Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Tinha um grupo, nos tempos do apóstolo Paulo, no tempo da igreja primitiva, havia um grupo que não acreditava na ressurreição de mortos. E eles confrontavam o apóstolo Paulo. Então ele está escrevendo: olha, como assim? Como assim? Se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Por que Paulo está dizendo com isso? Que a nossa pregação seria nula. Nós estaríamos aqui perdendo tempo se Cristo não tivesse ressuscitado. A minha pregação, a nossa pregação seria nula, seria vã. Nós seríamos falsas testemunhas de Deus, porque nós temos afirmado e nós temos garantido isso, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então nós seríamos falsas testemunhas de Deus. É o que está dizendo aqui. Ainda permaneceríamos em nossos pecados, misericórdia, ainda estaríamos mergulhados nos pecados nossos, sem nenhuma esperança para o futuro, mas de fato Cristo ressuscitou. Glória a Deus. E porque Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém. Diga: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Diga comigo: porque Ele vive, a morte já não tem a última palavra. A última palavra vem de Deus. Diga comigo: porque Cristo ressuscitou. Diga: porque Cristo ressuscitou, eu tenho esperança no futuro. Diga comigo: porque Cristo ressuscitou, eu não tenho medo do amanhã. Porque Cristo ressuscitou, eu não tenho medo da morte. Porque Cristo ressuscitou, a morte não é mais um terror. Muito obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor. Queridos, essa é a verdade mais gloriosa. Glória a Deus. Essa é a notícia mais maravilhosa. Essa é a verdade mais sublime que possa existir. E nós entendemos que a morte não é mais um pesadelo. A morte não é mais um terror. Eu não preciso mais ter medo da morte, porque Ele derrotou a morte. Ele levantou do túmulo. Ele vive para sempre. Ele destruiu a morte. Então não preciso ter medo mais da morte. Glória a Deus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que crê que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, para ele a morte é lucro. Para ele a morte é um privilégio. Para todo que crê no Senhor Jesus, morrer é um estado de bem-aventurança. É isso que a Bíblia diz em Apocalipse 14:13, capítulo 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É bem-aventurado aquele que morre no Senhor. E continua dizendo o versículo: sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Glória a Deus. O que significa que aquele que morre no Senhor descansa das suas fadigas e as suas obras acompanham a ele, aquele que morreu em Cristo Jesus? Porque ele descansa dessas lutas todas aqui na terra, e toda essa guerra, essa batalha que é aqui no mundo. E as suas obras acompanham, significa as suas boas ações
para os que ficarem. Aquelas boas ações, aquelas boas atitudes, aquelas boas obras vão permanecer na lembrança dos que ficarem. Amém? Nunca serão esquecidas. Por isso que as suas obras acompanham. Glória a Deus. E no Salmo 116, verso 15, a Bíblia diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu vou repetir: preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Por que é preciosa aos olhos de Deus a morte dos seus filhos? Porque vão estar perto dele. Ele anseia isso, ele espera isso, ele espera por nós, para estarmos mais juntinho dele, para toda a eternidade. Diga glória a Deus, amém. Você não precisa mais ter medo da morte, a morte não é mais um terror para você, pelo contrário, a Bíblia está dizendo que é um privilégio, é um estado de bem-aventurança morrer em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo diz ainda em Filipenses, capítulo 1, verso 23, ora, se de um e de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui nessa terra. Incomparavelmente melhor, não se compara. Você partir daqui para estar com Cristo. Glória a Deus, amém. Nossa vida é muito passageira, todo mundo sabe disso. De que vale toda a fama que uma pessoa possa conquistar nesse mundo? De que vai valer toda a riqueza que uma pessoa possa conquistar nesse mundo? De que vai valer todo o sucesso que alguém possa conquistar nesse mundo? De que vai valer se a vida é curta? Se brevemente nós estaremos diante do tribunal de Deus para prestarmos contas a Ele do que fizemos com essa vida que Ele nos deu. É a Bíblia que diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz assim: porque importa que todos nós, diga todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito através do corpo. Cada um vai receber, segundo o mal que fez, ou segundo o bem que fez, através do corpo. O que a Bíblia está dizendo? Que os crentes em Jesus, os que morreram com o Senhor Jesus Cristo, embora tenham seus pecados perdoados, embora não venham sofrer os castigos próprios do inferno, mas haverá vários graus de recompensa por aquilo que fizeram aqui nessa vida, aqui nessa terra, através do corpo. Amém? É a Bíblia que está dizendo. Só estou lendo a Bíblia para você, só estou citando a Bíblia para você. Porquanto importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito através do corpo. É o princípio da semeadura e da colheita, descrito em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso mesmo vai colher. Diga, Senhor, me ajuda. É a lei da semeadura e da colheita. E Paulo diz ainda em Romanos, no capítulo 14, no verso 10: todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E ainda em Romanos capítulo 14, verso 12: assim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu não quero de
fala trazer medo. Pelo contrário, isso deve ser motivo de alegria, de exortação, para nós buscarmos uma vida de santidade contínua na presença do Senhor. Hoje é o dia de glorificarmos a Ele pela ressurreição dEle, mas não apenas hoje, devemos fazer todos os dias, todas as manhãs, quando você acorda, quando você abre os teus olhos. Deus está realizando um grande milagre na tua vida, e você e eu deveríamos louvar e glorificar pela ressurreição dEle todos os dias, a cada despertar, a cada manhã. Diga glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Queridos, deixa eu completar essa mensagem, deixa eu dizer algo importante para você. Se a nossa esperança estiver apenas nessa vida, a Bíblia diz que nós seremos os mais infelizes dos homens. Se a minha esperança e a tua esperança estiver só nessa vida terrena, seríamos os mais infelizes. Mas, se é Cristo Jesus ressuscitado, a tua esperança, a minha esperança, nós veremos que o melhor ainda está por vir. O melhor está lá na frente, não está aqui. Nossa esperança não está nesse mundo, está lá na frente. O melhor está lá na frente, está por vir. Por pior que sejam as provas que tenhamos que passar aqui, por pior que sejam as lutas, as dificuldades que tenhamos que enfrentar aqui nesse mundo, você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Eu e você estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, que morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Glórias a Ele, honras e louvores a Ele, bendito seja o Senhor. De Jerusalém saíram dois caminhos. Dois caminhos saíram de Jerusalém. Um caminho subia para o Monte Calvário, Monte da Caveira, lugar da morte, lugar dos criminosos pagarem por suas vidas, por seus delitos, por seus pecados, por seus crimes. E o Senhor Jesus um dia teve que tomar esse caminho e subir até o alto do Monte Calvário e pagar o pecado que ele nunca cometeu, no meu lugar e no seu lugar. Ali no topo do Monte Calvário, naquela luz de cruz. E a crucificação era realizada no alto do monte, para que todos vissem, para que servisse de testemunho, para que ninguém cometesse os mesmos crimes. E o crime que o Senhor Jesus cometeu foi amar a mim, amar você, a tal ponto de assumir os nossos crimes, os nossos pecados e morrer na cruz do Calvário. Queria que você pensasse um pouco sobre isso, por 2 minutinhos. Olhe para a cruz, olhe para o Monte Calvário. A cruz está vazia. Jesus tomou esse caminho, subiu ao Monte Calvário. Um caminho subia de Jerusalém para o Monte Calvário, outro caminho descia para Jericó. E nesse caminho que descia para Jericó, os criminosos se escondiam. Os criminosos, na calada da noite, se escondiam, pensando que nunca fossem achados, que nunca fossem encontrados. Mas eles seriam descobertos
um dia teria que tomar a sua cruz e pegar o caminho que sobe ao Monte Calvário, pagar por seus crimes, pagar por seus delitos, pagar por seus pecados. O Senhor Jesus foi o único que pagou, sem nunca ter transgredido um ponto sequer das leis do Pai, dos mandamentos do Pai, sem nunca ter pecado nenhum. Derramou seu sangue puro no meu lugar e no seu lugar. A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação, agora e para sempre. Amém. Curvemos nossas cabeças em adoração ao único que é digno de adoração. Ao que recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, abaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Querido Jesus, nesta noite de Páscoa, queremos reafirmar: o Senhor é a nossa Páscoa. Não foi coelho, foram pregos, não foi chocolate, não foram comidas, foi teu sangue derramado na cruz pelos nossos pecados. Senhor, assim como o Senhor apareceu ressurreto a Cefas, aos 12, aos mais de 500, a Tiago, a Paulo, aos 2 discípulos de Emaús, o Senhor está aqui no meio de nós. O Senhor é o mesmo de ontem e o será para sempre. O Senhor não envelheceu, o Senhor não enfraqueceu, o seu poder não diminuiu. E se nós não crescemos nisso, seria vã a nossa presença aqui, neste santuário que o Senhor preparou para nós te adorarmos. Seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa fé. Se o Senhor não tivesse ressuscitado dentre os mortos, nós seríamos falsos testemunhas de Deus, porque nós temos asseverado que o Senhor verdadeiramente derrotou a morte, que o Senhor verdadeiramente levantou do túmulo, e o túmulo está vazio. Senhor, se o Senhor não tivesse ressuscitado, todos que morreram no Senhor estariam perdidos, suas almas teriam perecido. Senhor, se a nossa esperança estiver apenas nesta vida, se a nossa esperança se restringe apenas esse tempo de vida aqui neste mundo, seríamos os mais infelizes dos homens. Mas a nossa esperança está na frente, o melhor está por vir. A nossa esperança está no Senhor, no arrebatamento, na vida eterna, na nossa ressurreição, porque o Senhor nos garante na sua palavra que assim como o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos no Senhor Jesus. E nós te damos graças por isso. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus.